Oi, pessoal! Com muita alegria poder falar sobre esse movimento aqui com vocês, das constelações familiares. É uma alegria imensa que eu tenho de vida em poder ser ponte, né? Ponte de comunicação para toda essa filosofia e esse legado que o Bert Helling nos deixou. Então eu vou passar para vocês aqui um movimento que eu fiz de PowerPoint sobre o tema pai e mãe, onde a vida começa, tá bom? Então vamos lá? Aqui eu falo um pouco sobre meu processo, né, de construção dessa terapeuta holística. Eu sou Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, mas sou assistente social de formação, sou especialista em psicopedagogia, mas a minha vida foi se encaminhando para esse movimento holístico de ser terapeuta, de trabalhar com pessoas muito perto da alma das pessoas e daquilo que está oculto nas suas almas, para que eu possa, enquanto terapeuta, desvendar tudo isso com todo o auxílio do inconsciente dessa pessoa e com o desejo imenso dela de querer curar todo o processo de vida dela. Então, esse é o meu amado Bert Helling, o meu mestre. Foi ele quem deixou todo o legado da teoria das constelações familiares. Ele é alemão e deixou esse plano terreno ano passado, em 2019. E eu tive a oportunidade de ser constelada por Bert Helling, como vocês viram aí no primeiro vídeo sobre esse curso online, né? Qual sua palavra de vida? Reconectando o amor que cura através das constelações familiares. E esse é Bert Helling, eu vos apresento. Então, nosso tema de hoje é sobre pai e mãe, onde a vida começa. E toda a nossa vida começa a partir desses duas forças, dois seres, pai e mãe. Independente, gente, a ideia aqui é a gente passar a gratidão para esse portal de vida, independente do que esses pais, de forma emaranhada e sistêmica, eles atuaram com a gente. Mas a grandeza maior da filosofia da constelação é nos trazer a gratidão a essa fonte de vida, a esse portal de vida que é o nosso pai e a nossa mãe. Então essa é a mãe, né? Mãe, o nosso maior vínculo. E eu trouxe aqui para vocês uma carta do Bert Helling com essa imagem tão linda, né, de mãe olhando para o filho, a filha olhando para a mãe. E é assim que nós nos conectamos com a vida. É através do olhar da nossa mãe, do olhar de bênção, do olhar de respeito, do olhar de aceitação. A vida começa por quando a gente sai do útero da nossa mãe, começa por esse olhar. E muitas pessoas, eu sei, não tiveram a oportunidade de olhar, de sentir esse olhar abençoado ou aceito, né? Mas o movimento maior é esse movimento da gente agradecer a vida que a gente recebeu e tudo mais que não foi possível a nossa mãe nos dar, que o nosso coração se torne aberto para que outra pessoa de uma fonte feminina venha e nos dê aquilo que nos falta. E muitas vezes, quando não é possível ninguém nos dar, que a gente mesmo agora possa nos dar. Ou ser, assim, esse amor para outras pessoas. Porque quando a gente também é o amor para outros, daquele amor que nos faltou, a gente cura esse amor que nos faltou, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma escrita de uma carta que o Bert Helling fez para a mamãe dele. E ele colocou assim: querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custou a mim também, mamãe, né? Eu volto a fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmito se me for permitido, como você fez, Bert Helling. Então, gente, o nosso maior vínculo é a nossa mãe. Se não é possível amar, mas que você agradeça do fundo do seu coração o tempo que ela sustentou você no ventre dela.
E esse sim que ela disse para a tua vida, independente da circunstância que ela passava naquele momento, mas ela disse sim, eu vou trazer esse ser para a vida. E isso é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa não ter recebido da nossa mãe. Vamos lá? Essa é uma foto também muito bonita porque mostra, né, esses ancestrais masculinos. E o pai, ele é a força na vida dentro de uma família. Ele é o caminho que nos leva para o mundo. E eu também trouxe aqui para vocês esse movimento que o Bert fez dessas cartas, né, dessa carta agora para o pai, né? E ele diz assim: agora me vem lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante da sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve excluído do meu coração, né? Que lindo isso, gente. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de você, da sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como Pai, e tomo você em tudo que recebi, como seu filho querido, querido papai. Muitas vezes a gente vê pessoas que não tiveram a presença do pai na vida delas, a presença daquele homem, do masculino, e por algum motivo, seja emaranhamento sistêmico, seja motivos espirituais, que traz a tua força ancorada na ausência de um pai. Então, todas essas relações que nós vamos tendo aqui nessa vida, que tem coisas que são relações que nos faltam, são relações para nossa evolução. Então é por isso que dentro da filosofia da constelação, a gente se sustenta na gratidão do portal de vida que esse homem foi para a gente. Do sim, dos 50% que ele foi para a vida da gente. Esse pai e esse 50% que essa mãe foi. E tudo mais que eles deram que não foi bom ou que não conseguiram dar, que agora a gente possa com compaixão liberar para que eles tomem isso como responsabilidade deles, mas também para que a gente não fique dentro da gente na cobrança de que eles deveriam ter dado isso, no julgamento. Ah, eu fui abandonada pela minha mãe, o meu pai não esteve presente, não pagou pensão. Todos esses movimentos são movimentos humanos, movimentos de julgamentos. Então, a nossa força é a força de ancorar a gratidão pela vida. Isso não significa, gente, que quando uma pessoa se separa, ela não vai colocar o homem na justiça para que ele dê a pensão, porque espiritualmente ele já deu a vida. Não significa isso. Mas é o ângulo pelo qual as relações vão sendo construídas para que esse homem possa ter a responsabilidade de dar uma pensão, de ficar um final de semana, né? Então, isso tudo ele continua dentro da força da nossa atuação enquanto humanos. Mas uma mãe precisa dizer para o filho, né? Esse é o teu pai. E ele te deu 50% da vida. Essa é a força dele. O que ele não consegue, deixa que alguém te dê. Abre o teu coração para alguém te dar. E você se conecta com a gratidão pela vida que ele te deu. Vamos seguindo? Então, para que a gente possa trazer com gratidão no nosso coração esse pai e essa mãe que nos deram a vida, a gente precisa trazer à luz a nossa criança interior, a nossa criança divina. E eu trouxe aqui para vocês assim, né? Nossa criança interior. Vamos brincar? Então, brincar é coisa séria. Brincar é o movimento mais profundo e lúdico que uma criança possa fazer. E eu trouxe esse poema que eu acho lindo do Fernando Pessoa, quando ele diz assim: a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Então, que a gente possa ter o desejo no nosso coração, na nossa alma, de resgatar a nossa criança, para que ela possa brincar. E quando a gente está com essa criança resgatada dentro da gente,
a gente tem mais criatividade, tem mais amor no nosso coração, tem mais espontaneidade e inspiração também. Então, muitas das crianças, das pessoas, elas estão ancoradas na tristeza, na decepção, na dor de um abuso. Então, essa criança, ela precisa ser cuidada agora pelo adulto que nós somos. E somos nós o responsável agora para trazê-la de volta e dizer: fique calma, Elisângela, né? Pequenininha, minha pequena, você agora está protegida por mim. Tudo que você viveu foi para que eu chegasse até aqui mais forte. As dores que a nossa criança sentiu quando pequena foi uma dor espiritual para que a gente pudesse evoluir e ser o adulto que nós somos. Mas a gente só vai ser o adulto curado se a gente ressignificar tudo que vivemos enquanto criança. E dizer, né? Através dessa dor que você me deu, eu me tornei mais forte. Obrigada, papai ou mamãe. Mas agora, amigavelmente, eu fico distante de você. Essas frases eu uso muito quando a pessoa foi abusada sexualmente pelo pai ou pela mãe quando criança. Então, para que ela traga a força do fluxo do amor para a vida dela e da vida plena, ela precisa agradecer a vida, dizer: muito obrigada, pai, pela vida. Foi ruim, machucou, mas agora amigavelmente eu deixo você distante de mim. Então, a constelação, através das suas frases, ela tem essa oportunidade da gente poder dizer: é bom eu ter nascido, eu gostei, então obrigada, mas por favor, fica distante, a tua parte humana me feriu muito. Então, trazer essa criança de volta ao nosso coração é responsabilidade agora nossa enquanto adulto. É o adulto que diz: não, eu vou sim resgatar a minha história, a minha vida e vou ressignificar para que eu viva com plenitude essa oportunidade de estar aqui no planeta Terra. Certo, gente? Vamos seguindo. Então, aqui eu já falei, né? A criança divina é a criança que também está lá na Bíblia, quando diz assim: em verdade vos digo que se não vos convertestes, não vos fizestes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, são as crianças, não é a ingenuidade da criança de poder a gente tomar até pirulito dela, né? Mas é a leveza, é o amor sincero, é a pureza, é a criatividade, a espontaneidade que as crianças têm, que a gente tem que fazer permanecer no nosso coração, para a gente poder ser saúde física, saúde de ir mais, saúde criativa e saúde espiritual. Toda essa força é a força da criança viva dentro da gente, certo? Então, eu fiz aqui um movimento de desenvolver 4 etapas, como a gente recebe e toma e agradece a nossa vida através dos nossos pais, né? Então, o primeiro movimento é aquele movimento que existem 4 movimentos a receber a vida do pai e da mãe. Os 3 primeiros movimentos, gente, é de extrema responsabilidade da mãe. A mulher, ela tem uma força imensa das relações e do amor dentro da família. Então, olha quão responsável nós somos. A gente cria nossos maridos, os filhos, né? E é da mulher esse movimento diplomático das relações para que o amor possa fluir dentro dessa família. Então, o filho aqui, o primeiro movimento é aquele movimento que o filho é sustentado na barriga da mãe. E aí a mulher diz, né, filho, aqui pegando no ventre dela. Ela diz assim: filho, eu sustentei sua vida dentro de mim. Então, quando a mãe diz isso, ela sustenta a vida do filho dentro dela. Eu vou falar os 4 movimentos para eu passar para os slides, que eu fiz um slide para cada movimento desse. Então, o primeiro movimento: eu sustento sua vida em mim. O segundo: eu sustento tua vida com o meu leite. E o terceiro movimento: filho, esse é o teu pai. O quarto movimento é quando o pai recebe o filho e diz: eu sou a força que te leva para o mundo. Então, vamos ver esses movimentos detalhadamente agora?
Então, o primeiro movimento, gente, é esse aí, ó. Aí sou eu, gravidíssima, gravidíssima. Então, esse primeiro movimento é aquele que a gente olha para o nosso ventre e a gente diz, filho, eu sustento tua vida dentro de mim. Não foca a tua mente em questionar se foi bem-vindo essa gravidez, se a mãe alisou a barriga, se amou a tua vinda. Não foca nisso, foca nessa força desse sim que ela sustentou a tua vida dentro da barriga. Então é a mulher que diz: eu sustento, deixa comigo, eu faço isso por mim e por ele agora. Então essa decisão é feminina, né? Um segundo movimento é quando o filho, a mãe olha e diz: eu sustento a tua vida com o meu leite e no mundo. Então ainda são cordões umbilicais que a gente vai vivendo de vínculo com a nossa mãe, quando a gente sai de dentro do útero dela, que é cortado aquele cordão primeiro umbilical, que é aquele cordão que ligava o ar da nossa mãe ao nosso ar, o alimento que ela comia ao nosso alimento de sobrevivência dentro do útero e tudo mais. Então, é uma relação muito vinculada entre mãe e filho. E quando eu saio, olha que esse cordão parece que agora ele é invisível, né? E o filho vem para o peito da mamãe e jorra leite. Nossa, eu acho isso uma mágica muito divina da nossa natureza. É como se a gente fosse uma grande árvore que a gente brota filhos, a gente brota o leite para sustentar, né? E isso para mim é divino, isso para mim é muito sagrado. Então, quando a mãe joga esse filho para o peito e diz: esse é o leite que te sustenta, né? Mesmo que não seja esse leite, que alguém tenha dado uma madeira, não importa, ela fez esse movimento de sustentar esse filho. O terceiro movimento é quando a mãe olha e diz assim: esse é teu pai, filho. Me alegro por você ter 50% dele e 50% meu. Então, todos nós, filhos, e todo ser humano é filho, né? Ele é ligado, ele é a união, a junção desse pai e dessa mãe. Eu fiz questão de trazer essa foto aí porque esse casal, ele tá ligado nesse chakra aqui coronário, que é a chakra do divino, da espiritualidade. E eu fiz questão de trazer, porque é a espiritualidade que une um casal, para eles serem o portal de vida de um filho. É a espiritualidade. Então, nós somos o fruto de 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. E só a mãe pode liberar um filho para amar o pai, gente. Só uma mãe. Se qualquer movimento que a mãe faça que diga que não ama esse homem, o filho segue a ela por conta dessa quantidade de vínculo, de cordões umbilicais, visíveis e invisíveis que nós temos vinculado à nossa mãe. Porque o movimento da gente ter morado dentro dela nos deixa com o maior vínculo que é ela. Por mais que a gente tenha necessidade de 50% da genética do nosso pai para existir, mas o maior vínculo é com a mãe, né? O quarto movimento é esse, né, filho? Eu sou o teu pai e te acolho na minha força e na força de todos os homens da minha ancestralidade. E eu também fiz questão de trazer essa foto porque é assim que os homens colocam os filhos. Ou eles colocam o filho olhando para trás, para o mundo, ou botam olhando para frente. O homem, ele tem essa força de dizer: vai para o mundo, não tem medo, vai. Essas forças são forças naturais, né? É claro que devido a muitos emaranhamentos isso pode mudar, tá, gente? Às vezes numa família tem um homem que é mais feminino, mesmo que não tenha nada a ver com homossexualidade, mas é mais afeminado, tem mais jeito para casa, e a mulher é a mulher de ganhar o dinheiro, de estar no mundo. Tudo bem, não há problema. Esse casal, ele se equilibra com esse oposto, né? Mas é de uma força natural nossa esses movimentos, que é a mãe que vai protegendo, cuidando, e o pai é aquele que tem a coragem mesmo de dizer: não, já protegeu demais esse menino, agora é hora dele ir, né? E isso se dá
porque é a mãe que sentiu dentro dela essa criança mexer, ela viu toda aquela proteção. E o pai, ele vai aprender a amar esse filho quando o filho chega nos braços dele. Então nós mulheres, nós temos que ter muito olhar para esses homens, mostrar, fazer com que esses homens desenvolvam essa percepção da gravidez, do momento da gravidez, do cuidado, do toque na barriga, da oração que pode ser feita, do cantar, né? Então, tudo isso é a gente seduzir esse homem para vir olhar essa criança conosco, né? Que está sendo gestada. Então, dentro de todos esses movimentos que a gente chama, esses movimentos que deveriam ser naturais, esses 4 primeiros movimentos, a mãe que sustenta no ventre, a mãe que dá o peito, a mãe que se alegra porque nós somos filhos daquele homem, e o pai que diz, eu sou teu pai, eu sou tua força, vai para o mundo. Quando esses movimentos são interrompidos, eles podem gerar um monte de emaranhamentos. E eu estou trazendo aqui alguns deles para vocês verem, né? Então, eu falei, vamos conversar um pouco sobre vitimismo, triângulo amoroso, adoção, separação e excluir os pais. São o que a gente chama de movimentos interrompidos. Quando o filho não consegue ir lá, dizer, mamãe, eu sinto teu olhar de bênção para mim. Então, quando não consegue isso, vamos ver em que movimento do emaranhamento a pessoa se coloca. Então, vítima, né? O Bert Helling, ele sempre disse nos seus seminários e em alguns livros que a vítima, ela não procura ajuda, ela procura aliados. E a pessoa que está no movimento de vítima são pessoas que a gente tem que ter muita compaixão. Elas estão presas a um ciclo de padrão de se sentir muito excluída do sistema delas. Então, são movimentos que ela paralisou dentro dela. E ela disse, eu não ando mais, para eu me vingar de tudo que você fez comigo. Então, a vítima em si, ela não quer, sabe? Ela não quer a cura. Ela procura ajuda, mas ela já sabe o que ela vai dar de resposta para aquele processo terapêutico, né? E em geral, tem uma coisa um exemplo muito prático de a gente identificar a vítima é que ela já chega numa constelação debulhadas em choro. Muito choro mesmo, né? Então, eu trago aqui algumas frases que diz assim, o sofrimento tornou-se um sentimento a que a pessoa está acostumada e através do qual a sua vida se organizou. Então, o sofrimento da vítima, ela se organizou com aquele sofrimento. Ela se acostuma com tudo aquilo. E é por isso que ela vai girando em ciclos. Porque ela decide não ir mais. É uma forma também dela vingar-se contra o que aconteceu. Para dizer, ó, eu estou parada por sua causa. E a vítima não consegue fazer um movimento mais amplo de dizer 50% fui eu, os outros 50% foi você, né? Então, não podemos trabalhar com ninguém que se apresente como vítima. Quem se apresenta como vítima é agressivo contra os outros. Isso é muito visível dentro do consultório. E estes ficam irritados quando ele se apresenta dessa maneira. Quando ele vai a um terapeuta, acaba irritando. Coitadinho de mim, não preciso você precisa me ajudar. Ai de você se não me ajudar da forma que eu quero. Então, a pessoa que é vítima, ela precisa entrar dentro de uma força filosófica e saber se espiritualmente ela está apagando com aquilo que aconteceu e também que ela entender que ela é 50% de tudo que ela atrai. É dela, é da força da alma e é dela em termos sistêmico, em termos de emaranhamento também, certo? Então, o triângulo amoroso, né? Muitas vezes, quando um filho vê o pai ou a mãe dentro de um triângulo amoroso, os filhos, eles tendem, gente, a querer resolver
todo esse movimento do triângulo amoroso, né? Então eu trouxe aqui essa imagem do Salvador, algoz e vítima, para eu poder explicar para vocês que quando um papai e uma mamãe estão vivendo um triângulo amoroso, eles estão dentro desses movimentos de Salvador, algoz e vítima. Em geral, a pessoa que é casada e que sabe que o marido trai, mas fica lá caladinha, é porque dentro dela, ela está dentro de um processo de vítima e que para ela fica melhor acomodado dentro dessa situação. O salvador é sempre aquela pessoa, né, que vai tentar salvar a relação dessa forma. Então, muitas vezes, a pessoa que trai, ela tá dentro desse movimento, né, de trazer o movimento de ser o salvador. E o algoz é aquele, em geral, é a amante, é aquela que ela vai trazer a força de dizer: eu me vingo do que aconteceu no meu sistema. Então, quando os filhos não sabem desses movimentos inconscientes. Os filhos só vê que a mãe é traída pelo pai e que ela não reage a essa traição. Isso leva a um movimento muito profundo nosso, da nossa alma, de dizer: eles me deram a vida, então eu vou fazer algo por eles. Eu vou resolver. E aí o filho deixa de ter a força da sua vida e sai dentro da força para salvar o papai ou a mamãe daquela situação. E quando isso acontece, o filho vai truncar na vida. Porque ao invés de ele estar reunindo forças para ancorar um casamento, filhos, empregos, concursos e tudo mais, a alma dele está destinada a entrar num acordo lá com tudo que ele vê com a mãe e com o pai de traições e de submissões e de abusos emocionais e tudo mais, né? Então, quando ele vai lá e muitas vezes ele diz assim: mamãe, já que você não consegue reagir às traições do papai, eu vou reagir na vida. Então, às vezes, eu pego mulheres muito aguerridas, né? Dizendo que quer uma relação e que não consegue, mas estão assim, quando se aproxima um homem, elas já mostram as armaduras delas. Por quê? Porque elas estão nesse desejo de revidar aos homens o que a mamãe não conseguiu. Então, o triângulo amoroso dentro de um casamento, ele leva ao filho, mesmo que seja extremamente oculto, escondido, secreto, a alma do filho ele vai perceber esse movimento. E ele vai tentar salvar os pais disso tudo, certo? A adoção, o Hellig nos diz assim, nos fala que quando alguém adota uma criança como uma ação de cuidar dela, porque seus pais que a geraram por algum motivo não puderam fazê-lo, a adoção tem todas as chances de ser um encontro de amor e desenvolvimento. Então, essa primeira frase aí é o grande movimento. A adoção ela pode dar certo quando eu faço isso pela aquela criança que precisa ser sustentada nessa vida. Mas que eu digo, né? Eu sou muito grata aos seus pais por terem feito você. E eles são o portal da tua vida. Eu sou a pessoa que vou sustentar a tua vida aqui. Então, esse é um movimento profundo de amor da mãe que adota. O que é o contrário disso? Quando uma pessoa adota para poder satisfazer aquilo que ela não conseguiu. A gravidez que não conseguiu, o bebê abortado que perdeu 3, 4, 5 vezes. Então, quando uma pessoa vai adotar para poder suprir isso que não foi possível, ela automaticamente, quando ela pega a criança, ela diz: você é só minha. Porque eu não tive o meu, então você é só minha. E quando a gente diz você é só minha, a gente tira da alma, da genética daquela criança, o portal de vida dela, que é o pai e a mãe dela. Então, esse movimento é um movimento profundo, gente, de alma. Não adianta você tirar de dentro do teu filho que é adotado o pai e a mãe dele. A alma dela vai atrás do comportamento desses pais. E se esses pais tiveram um comportamento de vícios, de álcool, de drogas, de prostituição,
de assassinatos, isso vai chegar como frase oculta da alma desse filho. Por que o filho vai fazer isso? Para poder honrar o pai e a mãe, o portal de vida deles. Então, quem adota tem que ter esse sentimento profundo dentro de si, né? E o Bert completa aqui dizendo assim: ele diz que ela dará certo se aqueles que adotam a criança conseguem nutrir em seu coração a gratidão e respeito pelos pais biológicos. Tudo isso que eu já falei aqui, né? Pois eles, de alguma forma, fazem parte da criança, fazem parte da história da vida daquela criança. Então, a honra, a gratidão a esse portal de vida biológico é muito importante para que essa adoção possa dar certo. E o filho que é adotivo, eu tenho muitos clientes que são adotados, para que o fluxo de vida continue neles, eles precisam olhar para os pais biológicos, e esse olhar não é um olhar de ir até os pais, mas é um olhar aqui, ó, com os olhos fechados, voltado para o centro do teu ser, no teu coração. Então, nesse momento, você vai dizer o quê? Papai e mamãe, muito obrigada. Muito obrigado pelo portal de vida que vocês foram para mim. Olhar para os pais adotivos e dizer: muito obrigado por vocês sustentarem a vida que os meus pais biológicos me deram. E assim essa criança vai ganhar força para uma vida plena e abundante. A separação, né? A separação. A maior prova de amor que posso dar aos meus filhos é continuar cultivando neles o amor original do parceiro que escolhi. Repita essa frase. Seremos sempre seus pais. Decida. Ame a mãe do seu filho. Ame o pai do seu filho. Lembre que naquele momento que vocês decidiram ficar juntos, quando eram jovens, quando se amavam, você quis aquele homem te quis. E agora que não estão mais juntos, estão separados, resolva amar os 50% que esse homem tem dentro desse filho ou os 50% que essa mulher tem dentro desse filho. Só assim a separação pode dar certo. Excluir o pai. Tomar, para mim, é um processo básico. Tomar, que Bert traz, é receber. Eu estabeleço um limite bem claro entre aceitar e receber. O aceitar é benevolente. Tomar significa, algo significa, eu tomo assim como é. Isso é humildade. Eu tomo você, papai, como você é. Como você é. Sem julgamentos dentro de mim, sem condenações. Você é o portal da minha vida. Isso é humilde, gente. É a gente saber que algo que esse homem atuou que não foi bom, ele vai responder por isso, de alguma forma. Mas foi maior o que ele me deu a vida. Então, esse tomar é humilde e concorda com os pais assim como eles são. Quando faço isso, eu também concordo comigo mesma, assim como eu sou. Isso tem algo profundamente conciliatório, é como descansar, enfim. Está além de qualquer julgamento, não é bom e nem é mal. Quem se vangloria dos pais tampouco os tomou. A idealização também exclui o essencial. Então, a gente precisa olhar para os nossos pais e agradecer a vida. E dizer, né? Eu aceito você como você é, com os limites que você tem e com o que você consegue dar. O que você não consegue, eu deixo tudo isso com você. E abro o meu coração para que outro possa vir e trazer essa força que eu preciso. Então, o maior movimento que nós podemos fazer de todo essa minha fala aqui é esse movimento, né? Da respiração, do silêncio profundo, da concentração e da gratidão pela existência. Viver é maior, né? Viver e não terá vergonha de ser feliz.
Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Ela é linda, é bonita e é bonita. É gratidão no coração, gente. Então aqui foi a minha constelação com Bert Hellinger, que eu já falei lá naquele primeiro vídeo. Aqui a Sophie Hellinger, essa de verde-limão. O Bert, na hora que o Bert me deu aquele murro, foi exatamente aí. Eu estava chorando, ele aguardou eu chorar, pediu para eu baixar e foi lá e me deu o murro. Aqui ele curou minha relação com meu pai. Nesse outro foi a minha relação com a minha mãe. Foram 3 constelações. Essa outra também foi muito significativa para mim. E eu abri o campo de amor do meu coração para acolher a minha mãe com a vida que ela me deu e com tudo que ela é. Com toda a força que minha mãe tem. Ela é muito forte. É uma capricorniana poderosíssima, né? E foi muito lindo esse momento. Eu sou muito grata ao universo, a Deus, a Bert Hellinger, a Sophie Hellinger, por esse movimento de cura e amor no meu coração e na minha alma. Então aqui é um cartãozinho meu, o amor é terapia, no mundo não há outro amor. Tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Bert Hellinger. Aqui tem os meus contatos e fico à disposição. Que é a referência bibliográfica. Gente, gratidão profunda, muita gratidão e muitas bênçãos nas suas vidas.